Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. 2 Samuel, capítulo 4. O assassinato de Isbosete. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. Ora, o filho de Saul tinha a seu serviço 2 líderes de grupos de ataque. Um deles chamava-se Baaná, o outro Recabe, ambos filhos de Rimom, de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote era considerada parte de Benjamim. O povo de Beerote fugiu para Gitaim e até hoje vive ali como estrangeiro. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Aconteceu então que Recabe e Baaná, filhos de Rimom, de Beerote, foram à casa de Isbosete na hora mais quente do dia, na hora do seu descanso do meio-dia. Os 2 entraram na casa como se fossem buscar trigo, traspassaram-lhe o estômago e depois fugiram. Eles haviam entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em seu quarto. Depois de o traspassar e matar, cortaram-lhe a cabeça e, levando-a, viajaram toda a noite pela rota da Arabá. Levaram a cabeça de Isbosete a Davi, em Hebrom, e lhe disseram: Aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei e senhor de Saul e de sua descendência. Davi respondeu a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, de Beerote: Juro pelo nome do Senhor, que me tem livrado de todas as aflições. Quando um homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu o agarrei e o matei em Ziclag, como recompensa pela notícia que trouxe. Muito mais agora que homens ímpios mataram um inocente em sua própria casa e em sua própria cama. Vou castigá-los e eliminá-los da face da terra, porque vocês fizeram correr o sangue dele. Então Davi deu ordem a seus soldados e eles os mataram. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram os corpos junto ao açude de Hebrom. Mas sepultaram a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner, em Hebrom. 2 Samuel, capítulo 5. Davi torna-se rei de Israel. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: Somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: Você pastoreará Israel, meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor e eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio e em Jerusalém reinou sobre todo o Israel e Judá 33 anos. A conquista de Jerusalém.
O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: Você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia disse Davi: Quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. É por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou-a Cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade desde o Milo. E ele se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Pouco depois, Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação, que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando por amor de Israel, o seu povo. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Davi derrota os filisteus. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: Vá, eu os entregarei nas tuas mãos. Então Davi foi para Baal-Perazim e lá os derrotou, e disse: Assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos de diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. Mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então o Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. 2 Samuel capítulo 6. A arca é levada para Jerusalém. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Perez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: Como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua família. E disseram ao rei Davi: O Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela.
E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: "Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos como um homem vulgar." Mas Davi disse a Mical: "Foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu no lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou." E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. 31 de março. E hoje nós vamos falar sobre Mical, um bem real. Ela era um mero bem, uma propriedade pessoal vendida a quem pagassem mais. Mical, filha de um rei. Seu pai, Saul, a vendeu primeiro a Davi por 100 prepúcios de filisteus. Depois Saul a entregou a Paltiel quando rompeu o relacionamento com Davi. A princípio, Mical amava Davi. Quando ele fugiu para salvar a própria vida, com certeza ela esperava ir encontrá-lo assim que fosse seguro. Mas Mical estava sob o controle do pai e Saul era um homem poderoso. Ela se casou com Paltiel. Para sua surpresa, ele era um homem bom, que queria bem a ela. É provável que ela fosse contente e, à medida que os anos se passaram, Davi deve ter se esvaído de sua memória. A princípio, a subida de Davi ao poder após a morte de Saul teve pouco impacto sobre sua vida. Mas Davi governava apenas parte do reino e Mical era um prêmio político. Davi a reivindicou como esposa, transformando-a em um objeto de barganha quando o general de Saul passou para o seu lado. Paltiel, seu marido, a seguiu em lágrimas, implorando que não a tirassem dele, mas Abner, o general, rispidamente o mandou para casa. Davi havia pagado por ela. Mical pertencia a ele, mesmo que já tivesse se casado com outras mulheres nessa época. A raiva de Mical se cristalizou em ódio por Davi. Ela o enxergava apenas sobre as lentes da própria dor. Ela o criticou amargamente depois de ele dançar com entusiasmo perante a arca do Senhor. Davi reagiu com prontidão e franqueza ao ataque de Mical. Sua adoração fora para Deus que o escolhera rei em lugar de Saul, pai dela. Ele não se preocupava nem um pouco com a opinião que Mical tinha a respeito dele, conforme está escrito em 2 Samuel 6, 21 e 22. A última menção a Mical nas Escrituras é uma triste avaliação do restante de sua vida, a pior maldição que uma mulher de seu tempo podia sofrer, e até o dia de sua morte jamais teve filhos, 2 Samuel 6, 23. Assim como várias mulheres ao longo dos séculos, Mical era uma vítima das circunstâncias e dos homens em sua vida. Ela não tinha condições de controlar as circunstâncias, contudo, podia exercer controle sobre sua reação a elas. Mical escolheu a amargura e o ódio contra os homens que a transformaram numa marionete e contra Deus, e pagou um alto preço por isso. Desejamos pensar o melhor sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus. Porém, talvez se Mical tivesse aberto o coração a Davi, em vez de derramar amargura, ele poderia ter mudado de ideia e até mesmo permitido que ela retornasse à sua vida com Paltiel. Mas não foi isso que ela fez e nem que ele fez. Muitas mulheres demonstram seu ultraje quando são tratadas como propriedade. Essa forma de tratamento nunca fez parte dos planos do coração de Deus para as mulheres. Mas Ele pode miraculosamente transformar o seu sofrimento em algo belo para Ele. Deus pode mudar o coração daqueles que são contra você. Nesse meio tempo, não sofra em silêncio. Leve sua tristeza ao Senhor, a Deus, que Ele é compassível, e a sua revolta a uma amiga de confiança, por exemplo, ou a um conselheiro. O segredo é não deixar em silêncio que a amargura tome conta do seu coração. Antes, em oração, derrame o seu coração ao Senhor, dizendo a Ele toda a injustiça que você sofreu e por quem você sofreu a injustiça.
Isto é, dizendo quem fez algo de ruim contra você. Você tem um Deus e tem um Pai à sua disposição e que está disposto a cuidar, a proteger e a amar você com amor eterno. Em todas as circunstâncias que sofremos injustiças, nós temos um Deus que cuida de nós. Ele é o nosso Abba, o nosso Pai, que cuida de nós, ainda que as pessoas ao nosso redor, que supostamente deveriam cuidar de nós, não estejam nem aí para os nossos sentimentos. Nós podemos derramar o nosso coração em oração ao Senhor, pedindo a Ele a justiça, pois Ele é o nosso Deus justo e é vingador. Somos filhas e filhos de um Deus que pode todas as coisas em nosso favor. Por isso, se você tem sofrido aflições, injustiças, humilhações por pessoas que estão além do seu controle, em que você não pode controlar as circunstâncias ao seu redor, leve ao Pai as suas dores, leve a Deus todas as circunstâncias e peça ajuda a Ele e creia, a sua ajuda, o seu livramento chegará. Deus será o seu escape e a sua fortaleza. Apenas creia nele, entregando de todo o seu coração o seu caminho ao Senhor, e Ele, por você, vai fazer o infinitamente mais. Amém? Posso orar por você? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te peço que abençoe essa pessoa que está ouvindo este devocional neste momento. Senhor, seja qual for a circunstância adversa que essa pessoa esteja passando agora, ser o advogado, o justo juiz, o protetor, o guerreiro, aquele que guerreará as batalhas dessa pessoa por ela. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço a tua proteção, o teu cuidado, o teu livramento, Senhor, e o teu favor sobre a vida desta pessoa agora. E que a livre de todas as suas aflições, de todas as suas dores. Que em nome de Jesus haja paz sobre a vida, a casa, a família, o trabalho e todas as circunstâncias da vida desta pessoa agora. E que a tua paz reine sobre eles. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço agora e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia e até o próximo devocional.